Nação flamenguista, o Wesley chegou na seleção, chegou chegando, né? Dessa vez, Marquinhos, né, fazendo vários elogios ao Wesley, né, depois de uma boa atuação. Segundo as informações, o Wesley pode ser até titular nesse jogo contra a Argentina, né? O cara entrou, não tomou conhecimento, não sentiu o peso da camisa da seleção brasileira, né? Pela primeira vez em campo, ele demonstrou sua qualidade. Pessoal, sem sombra de dúvida, o Wesley hoje é o melhor lateral brasileiro em atividade. Não é só aqui no futebol brasileiro, né? Pelo mundo. Não vejo nenhum lateral com as qualidades de Wesley. A mídia de todo o Brasil fazendo elogios, João Guilherme, né? A imprensa de todo o Brasil tirando o chapéu para o Wesley, né? Vamos acompanhar as reações aí. Créditos do Vini. Vai estar TNT Sport e também o canal Fala João Guilherme. O link está na descrição. Vamos ver o que eles trouxeram sobre esse assunto. Vamos lá. Agora, assim como todos os jogadores que entraram, né, entraram muito bem, isso faz uma diferença pra gente, né? A gente fica feliz que um menino chegue na seleção com tanta personalidade, com tanta energia, com tanta força, com tanta velocidade, trazendo tudo que ele pode trazer, né, e que ele tenha sabedoria, tranquilidade, né, porque a gente sabe que nossa carreira, a gente vive de altos e baixos, né, de muitas emoções muito rápido, né, então que ele seja muito feliz, que ele tenha muita tranquilidade. Foi o que eu falei quando ele entrou ali dentro de campo, eu falei com ele, joga seu futebol, joga tranquilo, pensa que você está no Flamengo e faz seu futebol tranquilo, né, e foi o que ele fez, não sentiu a camisa da seleção brasileira, e que ele continue assim, porque a gente que tem a ganhar, né? Só a seleção tem a ganhar, nós como companheiro, o povo brasileiro, e que ele esteja bem assim, é só a gente tem a ganhar. Bem, né, no jogo. Muito bom, hein? Muito bom. Excelentes conselhos aí do Marquinhos, porque o Marquinhos, eu me lembro o seguinte, eu fiz jogos dele na seleção brasileira sub-17, que ganhou o Sul-Americano e depois perdeu o Mundial da categoria sub-17. Os grandes destaques daquele time eram o Marquinhos, zagueiro do Corinthians, o Adrian, que jogava no Flamengo, e o Lucas Piazon, que na época era do São Paulo. Esses três eram, sem dúvida, os grandes jogadores daquela geração ali. O Marquinhos foi o único que virou o que se esperava. E ele, quando fez 18 anos, ele foi vendido para Roma. E ele foi lá para o futebol italiano. Eu me lembro que eu narrava na época no Fox Sports, e eu fiz os primeiros jogos, a primeira temporada do Marquinhos na Roma. Ele mal chegou, ele virou titular, com 18 anos, mostrando uma experiência, uma maturidade para pouca idade. Ele formava dupla de zaga com o Leandro Castan. O talento dele conseguiu se firmar. E é muito legal essa mensagem que ele passa para o Wesley. O Wesley já é um pouco mais velho, né? O Wesley tem 21 anos, a gente sabe a trajetória dele espetacular aí, que em pouco tempo ele saiu de um jogador praticamente desacreditado, quase desistindo do futebol, e virando o que ele virou hoje, um lateral que está prestes a se tornar titular da seleção brasileira, titular absoluto do Flamengo, e que pode ser vendido daqui a pouco, e será por uma quantia extraordinária para um grande clube do futebol da Europa. Então é óbvio que tudo isso mexe com a cabeça do cara. É uma mudança de vida, é uma guinada impressionante. E o cara tem que ter alguém do lado dele, com certeza ele tem a família, o Sávio é um dos empresários dele, é um cara também com muita experiência no futebol, ele é um jogador muito bem orientado, mas esse tipo de conselho de um cara como Marquinhos, que já viveu isso que o Wesley está vivendo agora, é fundamental. E eu gostei muito que ele falou, pensa que você está no Flamengo, que você está vestindo a camisa do Flamengo, vai lá e faz o seu jogo. E ele captou direitinho isso aí, né? Porque a impressão que dava é que o Wesley realmente estava jogando no Flamengo, que é o clube dele há algum tempo, que ele já está acostumado a vestir essa camisa pesada, essa camisa de enorme cobrança. Aí ele vai e veste a camisa da seleção brasileira, gente. Não é para qualquer um, não. Seleção brasileira anda em baixa, mas nenhuma seleção no planeta Terra tem mais história, mais peso e teve mais craques do que a seleção brasileira. É a maior ganhadora de Copas do Mundo. Temos 5.
Os que vêm atrás tem 4, a Argentina agora chegou a 3, nós já temos 5 e não ganhamos desde 2002. Então o Brasil é uma potência no futebol e a seleção brasileira, essa camisa, ela é vista em todo o mundo com um enorme respeito, apesar do declínio da nossa seleção nos últimos anos. E aí o Wesley vai, veste e ela fica levinha nele, hein? Levinha, tem aquele negócio do cara sentir o peso da camisa. O Wesley não tava nem aí, pô. Ficou leve nele, leve, algodão, levinho. E ele jogou a bola que a gente sabe que ele está jogando e foi espetacular. E provavelmente, né, o Dorival vai colocá-lo para começar o jogo contra a Argentina, terça-feira, 9h, no Monumental de Nunes. Um grande jogo. E óbvio que o Flamengo está de olho nisso aí. O José Boto está de olho nisso aí, porque o jogador é um ativo do Flamengo. Ele já está sendo cobiçado por gigantes da Europa, mas o fato dele ver... Na verdade, quando terminar o Mundial, ele vai escolher em qual clube quer jogar. Real Madrid, Barcelona, um clube da Inglaterra, né? Ele vai escolher isso aí, né? Vestir a camisa da seleção e jogar bem o valoriza ainda mais lá fora. Porque no exterior, e especialmente na Europa, a seleção brasileira, quem veste a camisa amarela e se comporta bem com ela, ganha muita valorização. E é isso que está acontecendo com o Wesley em poucos minutos. Olha, se ele jogar contra a Argentina e for bem contra a Argentina, minha gente, o Wesley pode se transformar na maior venda da história do clube de regatas do Flamengo. Vinícius Júnior foi vendido por 45 milhões de euros em 2017 e foi para lá em 2018, para o Real Madrid. O Wesley pode suplantar esse valor. Porque antes dele ir bem na seleção brasileira se falava de algo em torno de 30, 35 milhões de euros. Se ele for bem na seleção, se ele continuar bem no Flamengo, se ele tiver uma boa participação com o Flamengo no Super Mundial de Clubes no meio do ano, que é uma competição que o planeta inteiro estará ligado, porra, ele, ó, grana, muita grana, o Wesley pode valer para o Flamengo. Então vamos aguardar os acontecimentos, que ele tenha tranquilidade, que ele tenha personalidade, isso não falta para ele, né, para jogar a bola dele. Ele é um jogador de muita evolução, muita evolução. Ele, de 2 anos para cá, é impressionante a evolução técnica, física do Wesley. Agora, ele sempre demonstrou uma característica, personalidade. Quando ele foi lançado no time do Flamengo, ainda ali na época... Porque uma coisa tem que ser falada aqui, hein? O Wesley, ele começou a evoluir com o Tite, que a torcida do Flamengo odeia, né? E tem seus motivos para isso. Mas o Tite foi o cara que começou a dar uma sequência maior para o Wesley. Ele começou a evoluir ali, e com o Felipe Luiz ele deslanchou. Aí ele foi embora. Mas antes do Tite, com o Sampaoli, né, com o Vitor Pereira, ele começou a ser usado, mas teve altos e baixos, falhou muito, acertou muito, e a torcida pegando no pé, não joga nada, tem que mandar embora e tal. É uma história muito parecida com a do Rodinei, só que o Rodinei já era mais velho, era mais experiente, né, e acabou saindo por cima. O Wesley agora é a mesma coisa. A galera pegou no pé, ele seguiu, pedrada de tudo quanto é lado, trabalhando, melhorou, evoluiu, conseguiu se firmar. Num determinado momento tinha disputa entre Wesley e Varela, e agora não existe mais essa disputa há muito tempo. Na lateral direita, o titular é o Wesley, e o Varela vira uma boa opção, inclusive até para o lado esquerdo também, que ele está jogando bem por ali. Então, que ele continue evoluindo, que ele tenha calma, tranquilidade. E eu já gravei um vídeo há muito tempo, né? Vou até recuperar esse vídeo aí, o Tom, meu editor, pode até me ajudar nisso. Eu gravei um vídeo há muito tempo dizendo o seguinte: eu vejo o Wesley jogando e me lembra muito o início do Cafu.
O Wesley, ele lembra muito o Cafu. Obviamente, já conheço vocês das redes sociais, obviamente, que vão aparecer aqueles que vão dizer: você está maluco de comparar Cafu com Wesley. Olha só, a carreira do Cafu é extraordinária. A carreira do Cafu é uma das maiores da história do futebol. Único a jogar 3 finais de Copa do Mundo e de maneira seguida só o Cafu. Bicampeão mundial com a seleção brasileira. 94, ele entrou na final, que o Jorginho se machucou. 2002 foi capitão, lembra? 100% Jardim e tal, aquela coisa toda. Capitão do Penta. E foi vice-campeão do mundo em 1998. Uma trajetória em clubes fantástica. São Paulo, que ali foi o pulo do gato do Cafu. Tele Santana está fazendo agora o Felipe Luiz com Wesley o que Tele Santana fez com o Cafu lá atrás. Cafu, quem tem a minha idade, ou um pouco menos, mas viu o Cafu começar, ou um pouquinho mais, lembra que o Cafu, quando começou, era correria pura. Ele primeiro apareceu como um volante, depois ele virou um ala mais avançado, quase um ponta, e depois ele se tornou o grande lateral que nós conhecemos nas mãos de Tele Santana, que o trabalhou, aprimorou seus fundamentos que eram deficientes. O Cafu reconhece isso. Cruzamentos, algo que o Cafu tinha dificuldade. E o Cafu se tornou um monstro do futebol mundial com uma carreira brilhante. O Wesley, ele tem as mesmas características do Cafu quando começou. Quem é mais velho, é da minha geração e acompanhou o Cafu começando, eu acho que vai concordar comigo. Ele lembra muito o Cafu. O Cafu tinha muita força, muita velocidade, marcava bem. Só que em determinados momentos ele tinha dificuldades técnicas. Com a presença de Tele, ele evoluiu nesse aspecto. E aí, seleção brasileira, foi embora, Europa, monstro sagrado, um jogador fantástico. É muito difícil repetir uma carreira como a do Cafu. A carreira do Cafu é algo realmente para poucos. Mas em termos de se tornar um grande lateral, fazer sucesso na Europa e na seleção brasileira, eu acho que o Wesley tem tudo para seguir a trajetória do Cafu. Eles são muito parecidos. Eles são muito parecidos. E eu vou falar algo até aqui que eu acho que vai causar uma certa rejeição para alguns também. O Wesley, no início de carreira, nesse momento de evolução dele, ele vai mostrando até alguns recursos a mais do que o Cafu tinha. O Cafu tinha um preparo físico absurdo. Era algo de outro planeta. Mas o Wesley, que também tem isso, ele em determinados momentos ele mostra um pouquinho mais de recursos do que o Cafu tinha no início da carreira dele. Tomara, minha gente, tomara que a gente esteja assistindo o nascimento de um novo lateral direito que vá ocupar o espaço da seleção e que vá dar sequência a essa dinastia, né, de grandes laterais direitos que o Brasil teve, né, Djalma Santos, Dessordi, Carlos Alberto Torres, Nelinho, Leandro, para mim o melhor lateral da história do futebol. Não me lembro de um lateral jogar mais bola do que o Leandro, sinceramente. Depois veio o Jorginho, depois veio o Cafu, depois veio o Maicon, depois veio o Daniel Alves, e aí ficou um vazio que o Wesley pode preencher. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, boa sorte para ele.
né? Estamos todos na torcida para que esse menino continue arrebentando na seleção, volte para o Mengão, continue arrebentando no Mengão. Nação flamenguista. Marquinhos, né, zagueiro da seleção brasileira, fazendo elogios, né, ao Wesley, né? E a mídia de todo o Brasil repercutindo, discutindo, né, aonde vai parar esse lateral do Flamengo, né? Vamos falar aqui e debater aí também o que João Guilherme falou, né? Eu discordo de João Guilherme só numa coisa aí. Ele fala que o Wesley já começou a ter evolução na época de Tito. Discordo plenamente. No tempo de Tito, o Wesley era banco. O Wesley era banco do banco. Aconteceu vezes de Varela sair e Tito improvisar e não colocar o Wesley, né? Então, para mim, o Wesley só veio acontecer no Flamengo durante a chegada de Felipe Luiz, né? Felipe Luiz chegou, fez algumas mudanças que para mim foi fundamental no Flamengo, né? Tirou Fabrício Brum, botou Léo Ortiz, tirou Ayrton Lucas, botou Alexandre, que apesar que vinha jogando, vinha revezando, tirou Varela, botou Wesley, né? E são coisas que passam despercebido, né? Mas sem sombra de dúvida, pessoal. Sem sombra de dúvida, para mim, eu sempre digo aqui, é o melhor lateral direito do futebol brasileiro, é o melhor lateral direito em atividade hoje brasileiro, né? É o Wesley. Toda consideração, Wanderson. Wanderson não calça a chuteira de Wesley, pessoal. Não tenho nada contra o jogador. Não sei porque aquele foi convocado. Para mim, aqui no Brasil tem jogadores mais qualificados do que ele. Só porque joga na Europa. Quanto o pensamento daqueles que lá estão na seleção brasileira e os olhos estão todos para a Europa, a gente não vai ganhar a Copa do Mundo. Vai ser difícil. Porque é um João Pedro, não estou desmerecendo. Quantos gols João Pedro tem na Premier League? Se ele tiver 5, é muito. Quer dizer, é um João Pedro, Wanderson. Estou citando só alguns jogadores, né? A gente sabe que o futebol brasileiro tem jogadores qualificados, pessoal. Dá para tirar muita coisa da Europa? Sem sombra de dúvida, né? Os melhores jogadores hoje brasileiros estão na Europa, né? Mas tem muitos que não calçam a chuteira desses que estão no Brasil. Tá aí. Que foi que mudou de um dia para noite? Que Wanderson deixou de ser o melhor lateral direito do Brasil e agora é o Wesley? Nenhum. A única mudança é o cara colocar ele para jogar. Só isso. Simples. E Felipe Luiz sempre diz: o Wesley, quando terminar o campeonato, o Mundial de Clubes, né? Em junho, o Wesley vai decidir onde ele quer jogar. Fala em Real Madrid, porque o seu empresário é Sávio, né? Sávio é ídolo lá no Real Madrid, jogou muita bola lá no Real Madrid. Fala em Real Madrid, fala em Barcelona, mas a verdade é uma só. É um jogador que está no crescimento absurdo, é um jogador qualificado, é um jogador que vai fazer história no futebol brasileiro, porque os laterais do Brasil, nesse momento, são poucos laterais que qualificados, né? Vamos ser assim, né? Vamos ser realistas, né? O que a gente espera é que ele faça um bom jogo na Argentina, né? E é como o João Guilherme falou, né? O Flamengo quer superar a marca de Vinícius Júnior, né? Ele era cotado para ser vendido por 35, do jeito que estava jogando no Flamengo, sendo titular na seleção brasileira, jogando muita bola, indo para o Mundial, se destacando, tem por que vender por menos de 50 milhões, né? E vale ressaltar, lateral direito é uma posição complicada de achar, né? Então é isso, pessoal. Peço aí, quem não for inscrito ainda no canal Mengão Malvadão, se inscreva, né? Deixa seu like, compartilha o vídeo. É sempre bom ter você por aqui. Até a próxima, pessoal.